Sejam muito bem-vindos todos! Torcida de 2 na área e, como sempre, na cara do gol. Se derrubar é pênalti, se deixar, a gente perde o gol. A gente perde e com categoria. Porque é aquilo lá, você tenta fazer o gol com... né? Você fala, não, vou fazer um gol bonito que agora eu se consagro. Mas não. Mas não, né? Lógico que não. E é nesse ritmo, sempre na cara do gol e sempre errando, mas às vezes a gente acerta. Às vezes a gente acerta. Como já acertamos aqui previsões. Ih, rapaz. É, cara, afinal, eu não vou esquecer que eu cravei Palmeiras campeão da Copita. É lá. É 1-0, né? É 1-0. Mas fique em paz, fique em paz. Tem Os muitos estaduais estão campeonatos, aí, os estão estaduais, chegando na reta final. Os estaduais, eles dão, pode dar uma diferença boa ali, né? Opa, ali, termina quase tudo na mesma... Acho que é na mesma data, né? Se pá, é na mesma semana ali. É. Tem uns campeonatos que terminam lá em agosto. Uns campeonatos que ninguém dá muita bola, né? Mas tem uns campeonatos que chega fim do ano. Ah, saiu o campeão amazonense. Meu Deus. Olha só. Por que demorou tanto? Índio jovem. Fizeram o quê? Mentira, que maldade. mentira. Deus do céu. Maldade. Ô, Luke, você pulou o carnaval, Luke? Eu não pulei carnaval. Não pulou carnaval? Eu não pulei carnaval, eu não sou da folia. Eu nunca fui um folião. Mas eu acho que eu tenho curiosidade de saber como é que é, mas eu nunca fui. Eu não tenho essa. Nunca chegou aí num bloco? Na corda? Bloco de pedreiro, sim, mas bloco de carnaval. O bloco divertido, bloco não. de concreto, né? Até o bloco do Minecraft eu já encarei. Já encarou? Já. Já jogou? Ah, você tem filho, né, cara? É, então. Mas eu vou usar o filho como desculpa. Eu joguei antes. Infelizmente eu joguei antes. Eu que viciei o moleque. Pois é. Ele não gosta porque ele acha infantil. É um mundo quadrado, né, cara? É um mundo quadrado, mas eu jogava. Gostava. Não, falar que gostava de Minecraft é um pouco pesado. Mas por conta do meu sobrinho jogar, e aí agora é fato venéreo, o meu sobrinho Gustavo jogava, então por conta dele jogar eu me aproximei do jogo. Sim. Mas eu achava meio sem objetivo, pra falar a verdade. É sem objetivo, né? É, não é? Não é só uma opinião. Ele é sem objetivo, né? A ideia é você construir o máximo de coisas então que você eu percebia que ele ficava cavando, tinha hora que ele cavava. Me lembrava aquela frase, eu cavo, tu cava, eles cavam. Não é bonito, mas é profundo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Profundo. Com certeza, né? O nome do personagem era o Cavani, né? Putz! Meu Deus! E é nesse clima que a gente começa o nosso programa pra falar dessas rodadas. Mas peraí, antes de tudo... Para tudo aí! Você tem histórias de carnaval pra contar? Não tem história de carnaval. Mentira! Não tem nenhum amor do carnaval que você conheceu? Não tenho, cara. Deu aquele beijo e a pessoa sumiu no oco do mundo? Os carnavais aqui de Sorocaba, né? Já dá pra... É ruim, né? Já dá pra ver que não... né? Sorocaba, né? Então, cara. A época que eu era mais jovem, né? Vamos dizer aí, quando os meus 15, 16 anos, 17, tinha os bloquinhos de rua, mas era tipo de tarde. Aí tocava marchinha. Aquelas matinês. Não era nem música de... Sabe, música, tocar música. Era umas marchinhas estranhas. Aí o jovem, ele não vai muito, era mais veiarado e tudo mais. E aí, depois que eu cresci, aí hoje eu tenho a minha senhora, né? Então, a gente não vai nos... Hoje é tudo em bar, balada, né? É, agora mudou, hoje é né? carnaval na balada, não é mais na rua, não é mais... É um bar-naval hoje, É né? um bar-naval, exatamente. Então a galera hoje, elas se reúnem ali pra fazer a mesma coisa que eles fazem semanalmente, só que de fantasia. Porém, aí tem uma fantasia ali, o que muda completamente. Muda, com certeza, com né? certeza. É bombeiro de roupa curta. É diabinha. Anjinha. Eu acho que hoje a que tá em alta é a Vandinha. Vandinha, faz sentido. Mas aí deve ser a Vandinha sensual, né? Tem que ser... Pois é. Não, você sabe que a só Vandinha... homem sem camisa, os caras tudo é marinheiro. A Vandinha nos Estados Unidos é Wednesday. E é que seria quarta-feira, não teria o menor sentido. Quarta-feira só é legal pra rodadas pra do rodada de futebol. Que não tivemos visto que tivemos carnaval. Aí vai me perguntar, mas Luke e Bruno, vocês não lançaram um episódio no sábado? Porque vocês lançam episódio no sábado, fiquei aqui esperando, tive comichões, tive ansiedades. Eu recebi directs. Mas eu te digo por quê. Feriado, meu amigo. E no feriado o que a gente faz? A gente... Porra nenhuma.
A gente não faz daí, né? A gente não faz, A gente exatamente. não faz no feriado. Então falamos, ó, tava chovendo pra cacete também. Muito. Não sei em que região vocês moram aí que tá ouvindo, mas meu amigo, aqui em Espero Sorocaba... que não seja no estado de São Paulo e especificamente na região afetada pelas chuvas ali, que Nossa, foi complicado aí. aquilo foi bizarro demais, Litoral norte de São Paulo. É uma tragédia sem precedentes na história aí do país Foi bem e do triste, estado né, de São cara? Paulo, né? Que louco. Triste demais. Ah, cara, hoje o mundo tá acabando, né? Não tem muito o que dizer, né? O mundo tá indo pro saco. Cada vez fenômenos naturais mais agressivos. Tem sido Você complicado. acha que o Ronaldo era um fenômeno natural? Cara, eu acho que o Ronaldo, cara, desses fenômenos a gente precisava mais, mas você vê como o mundo tá aturdido, então, nós não tem tivemos mais. nenhum. Não O tem cara mais. parou, já era, Depois morreu que com ele. raspou a cabeça, Daí aí raspou acabou, a né? cabeça não pode, né? Não pode raspar a cabeça. Raspou já era, né? Mas enfim, carnaval, meu amigo. Então aí, né, a gente também merece nosso descansinho. Não somos fulhões, mas Não a gente somos, quer o descanso, mas né? tem o descanso. O importante pra nós do feriado é o descansar, né? Com certeza. É o descansar. E lembrando que a gente tem aí episódios seguidos, toda semana, semanalmente. Então, estamos aí estamos frequentes, né? E você que nos escuta, agradecemos muito isso, né? Porque queremos você nos acompanhando e nos cobrando mesmo. Porque não somos vagabundos sem vergonha, que deveríamos ter lançado o episódio, mas ninguém manda na gente, então... E o direct que eu recebi foi um direct de direita. Foi tete a tete. Um direct mesmo. Um jab direct. E aí me acertou e ele falou, grava lá, pô. Eu falei, tudo bem. Pedindo com carinho. Desculpa. Pedindo com carinho a gente atende. Desculpa, avó. Filho da Mas tivemos rodada. Apesar que o Paulista terminou Estamos gravando hoje aqui na quarta-feira, né? Por isso nos falamos Estamos gravando na Wednesday. Sim. E você que é nosso ouvinte aí, inglês ou estadunidense. Nossa grande audiência em todo o continente americano e parte do continente europeu. Com certeza. Tomando proporções assim inimagináveis. Muita. Recebemos mensagens da Rainha Elizabeth esses dias, pra você ter noção. Cara. Ela pediu Pix, eu não sei por que ela pediu um Pix de 5 mil. Não sei, cara, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Ela mas tá lá- eu mandei porque, né, a Rainha Ela tá lá, foda. tá bem, de saúde. Deus abençoe. E tivemos a rodada ali no final de semana. A maioria dos campeonatos só aconteceu até final de semana, né? Teve alguns jogos ali que aproveitaram para repor alguns jogos que estava faltando ali, né? Dentro do Calendário, times pra ali, equacionar todos ali, né? Pra ficar certinho. E já tem classificados, hein? Já tem os classificados. Vamos começar então pelo campeonato mais amado, idolatrado e salve do Brasil, que é o nosso querido Campeonato Amazonense. O Potiguar tá pegando fogo. Vamos começar por ele, o nosso querido Paulista, que é onde a gente está localizado. Então a gente tem um pouco mais de manejo aí com o Campeonato Paulista. Com certeza. Tivemos o encontro do Santos contra a Portuguesa. Portuguesa, nossa luzinha. Um golfinho. Sobe, faz uma graça e mergulha de novo. O Santos goleou. Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Peixe. Meu Deus do céu, o Santos goleou, cara. A portuguesa, ela... E Santos E é goleou. uma pizza. Você gosta de pizza portuguesa? Gosto. Não gosto, cara. Gosto, não é minha preferida, mas eu gosto. A portuguesa é que vai palmito. A portuguesa vai ervilha, presunto, queijo, cebola. Não vai palmito? Vai palmito. Eu não gosto de Em palmito. algumas vai, mas não é todas não. Não me lembro de ser um item obrigatório. Sei que vai ervilha, Em Portugal. cebola. A pizza portuguesa é só pizza? Eu acho que talvez Vê seja... uma pizza. É É a moda portuguesa, da casa. A moda da casa. A moda do país. Não sei, tá aí uma curiosidade. não sei, Você que você- mora em Portugal, a nossa grande audiência de portugueses, fala aí. Como que é a pizza Como é que é a portuguesa? pizza Tinha portuguesa? a pizza brasileira lá, né? Só Sobre- esta pizza eles chamam de portuguesa, mas é deles. Nunca usamos. Sotaque meu é péssimo. É verdade. Você vê, né? O pessoal vem e começa a criar, né? Chega aqui no Brasil, cria, né? Teve uma época que a moda era Power Balance. Já viu a pulseirinha Power Balance? A gente tem Como é o nome da pulseira? Power Balance.
Ah, sim, sim. Era uma pulseirinha sim. que colocava ali pra você ter equilíbrio. É. A vá, né? Obviamente, um dos primeiros golpes aí que o povo caiu. E temos tem gente o que acredita equivalente até hoje. culinário. Temos o equivalente culinário a essa Power Balance, que é as paletas mexicanas. Que é um sorvete. Que é um sorvete. E aí, qual que era o esquema? Eu vou mudar O que o nome. difere? Nada, é sorvete, pô. É um sorvete. O sorvete é mais natural, assim. O cara usa a polpa da fruta. Eu achava que vinha pá. pimenta. Deve ter. É com chile. É todo sorvete É com chile. só nacho, é sabor nacho, sabor... guacamole. Guacamole. Imagina um sorvete de guacamole. Nossa, Meu Deus. do céu. E aí, um sorvete que era pra ser R$2,50, Passou a ser 10 conto. passou a ser R$12,50. É, cara, isso é uma bela E aí história. o brasileiro falou o quê? É que nem Gostei. o gourmet. É que nem a palavra gourmet também. gourmet. Que os caras passaram a colocar mas em a tudo, né? a paleta mexicana é o quê? É um sorvete Gourmet? gourmet. Qual que é o cigarro gourmet hoje em dia? Os caras tá fumando pendrive. É o elétrico, né? Os caras fumam pendrive. Ou puxa aquele negócio lá na água lá. Como é que é? Narguilé. Narguilé. Isso eu Alguns nunca chamam vou de entender. narguile ou narguilé? Eu não sei. Tem que ver Eu acho a que escrita. depende do acento, lugar né? que você tá, né? Na gramática depende do acento. De onde está o acento. Mas enfim, também é as novas modas, cara. Qual que será que é a próxima moda? Não saberemos, mas não ficará muito tempo assim como essas modas que a gente vê. Eu nunca mais vi paleta mexicana. E nem as Power Balance. Power Balance. Nunca Olha mais vi aí. mesmo. Você que tinha, você não melhorou seu equilíbrio. Não. E Não, sinto em muito em te absoluto. informar isso, mas isso é mito. Isso é fake news. Você já viu alguém usando essa Power Balance desequilibrado emocionalmente? Às vezes o equilíbrio era emocional. Já vi muita gente desequilibrada Surtando? usando. Inclusive a maioria era desequilibrada. Então, ou seja, não presta de absolutamente nada. Certa resposta. O cara que usa colocar uma no pé, uma no outro pé, um no braço, o cara nunca mais senta. Olha aí, ó. A grande audiência de físicos que a gente tem ouvindo Os nosso físicos turistas de outros países, né? Físicos turistas é aqueles caras físicos que fazem tour pelo mundo, né? É, o físico turista. É, tá certo. Einstein era um físico turista. Porque ele viajava muito pra fazer palestras. Eu me lembro, cara, de uma pessoa que pediu, eu não sei se isso foi montado, mas se montou, funcionou Muito bem pra caramba. montado. Né? A pessoa falou assim, melhora, coloca um físico top pra mim nessa foto, vocês que conhecem de Photoshop. Sim. Os caras botaram o Einstein do lado dela. Eu achei sensacional, cara. É um físico top. É um físico top, cara. Não tem como dizer o contrário. Né? Eu acho isso maravilhoso. Eu dou muita risada, cara, com essas montagens toscas, de quinta série algumas, mas é genial quem se dispõe a ter esse tempo. Mas é porque o tosco, ele é o novo cara. bom. O tosco é o novo bom. É, cara, às vezes uma coisa muito elaborada, muito estruturada, guere-guere. não funciona tanto. Aí Pega, você vê como é o nome daquele humorista lá que a gente ri muito com ele, cara? Leslie News. Não, do brasileiro. Marcelo Diné. O Não, Hassum. Marcelo Adnet já é um cara inteligente pra montar as piadas dele. Tô falando de Igor Guimarães. O Iguinho! Ele. Oi, pessoal! Eu bilhulei. Você é churuco? Ele, cara, você acaba rindo, cara. E assim, às vezes é estúpido num cabeça grau dele é muito alto. A cabeça do Igor Guimarães, ele é um filme do Leslie Nielsen. Né? bem isso. É tipo isso, não tem um fio, Não um tem, condutor, não. é apenas coisas aleatórias que Que surgem. vem na cabeça dele, ele fala e só do jeito dele ali. E aqui ele tem uma voz muito engraçada. Não, né? e todo jeito, todo o estereótipo ali, ele não se importa com nada, ele fala daquele jeito e funciona pra caramba. Então às vezes você vê um cara elaborando uma piada, que nem o Adnet, por exemplo. O Igor Guimarães, por vezes, Vai é milhões passar o de carro, vezes é, mais vai engraçado passar o que o carro. Adnet. Vai passar E o Adnet é milhões de vezes mais inteligente que o Igor Guimarães. Exatamente, nas piadas. Mas o Adnet não consegue ser idiota como o Igor é. Porque você tem que ser idiota. Exato, e o Igor Você tem que aceitar. funciona. Você tem que aceitar que você é idiota. O Defante. Só conhece o Defante. Defante, né? Quem não é conhece o outro Defante, nonsense. procura o Defante. É outro nonsense. Mas você Ele ri? aceita que ele é tosco. Pronto. E aí, essa é a graça. Ele E aceita é que ele é tosco. dentro dessa tosquice dele, ele faz a graça dele. A gente aqui faz piada merda, a Faz. gente faz trocadilho bosta. Sim. E a gente aceita isso. E Tudo tá bem. tudo bem. Tá E tudo bem. tudo bem, né? A gente aqui
não somos apegados à verdade. E se puder, eu vou soltar fake news aqui. Foda-se. Meu Deus. Se depender de mim, eu não vou informar ninguém nesse lugar. Que maldade. Ninguém sairá informado se Que depender de mim. maldade, que maldade. Mas, falando em informação, o Santos foi lá. Esse sim, informação. Com o Lucas Lima fazendo grande atuação. Já Lucas é o Lima. garçom do Santos com 3 assistências, 4 assistências. Não precisava muito ser garçom no Santos também. Como é que é o nome do atacantezinho rápido dele? Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, né? Você viu que a dupla foi Lima-Mar, né? Olha aí. É a dupla Lima-Mar, mano. Mamar, hein? É, meu amigo. olha aí, que Essa nome. dupla aí vai ser Vai o... fazer história no Santos, né? Vai ver Limamar. É, rapaz. Quem que vai no Quem que estádio vai? pra ver Lima-Mar, hein? É, tá aí, ó. Desafio pra você, Santista. Seus 300 de 4x0, 4x0, bela 4x0 foi um massacre da O Santos CRB. precisava dessa vitória para tentar fugir do rebaixamento em primeiro lugar, porque, né, tava naquele momento antes da rodada ainda tinha algum risco, agora eu acho que não acontece mais. Agora tá mais difícil, né? Mas agora tem chance de classificação. Tem chance de classificação. A depender ali de combinações de resultado, né, porque tá em terceiro, mas tem chance. É, o Botafogo e o Bragantino, que joga essa noite, como falamos, estamos gravando na quarta-feira. Então tem jogo contra o Palmeiras. Palmeiras vem com força máxima, mesmo já classificado, o que deve dificultar bastante a vida, do Bragantino. E é na Allianz É, Arena. no Allianz Arena, é difícil pro Bragantino hoje. Difícil. Se fodeu. Mas, falamos do Palmeiras depois. Com certeza. O Timão jogou em casa. E jogou contra aquele time que mira o alto, mira o sol. Mira o sol, mas não chegou a tanto. Não. Assim Muito como o Ícaro, difícil. que quis chegar até o sol. É Ícaro, né? Com as suas asas de cera. E aí se espatifa no chão, né? Porque tenta chegar muito perto do sol. Não dá, Não dá. não dá. E lá contra o E é Corinthians... um time que faz cera, né? E contra o Coringão da Massa na Arena é difícil. É, meu Complicado ali, é difícil ganhar do Corinthians. O Corinthians tá bem. Tá muito bem. Tem alguns jogadores ali jogando fino da bola. Fino do fino. O E Roger ele, Guedes, principalmente, né? Ele fez Adson, 2. Renato Augusto, esses caras estão voando, cara. Roger Guedes fez 2, meu filho. O Roger Guedes é o artilheiro E o da... Renato Arbusto também fez o dele. É o artilheiro do campeonato, empatado com Junto com o Galo. Galopo, né? 7 gols, né? 7 gols. Aí, cara, bela campanha aí do Coringão até esse momento. 3 Corinthians que não perdeu o clássico até agora, hein? Não perdeu. Não. Vai Tem jogar agora, esse domingo agora, ganhou né? do São Paulo, empatou com o Palmeiras e joga contra o Santos. Até agora não perdeu. Olha aí. Não que o Palmeiras também não perdeu pra ninguém, né? O Palmeiras é o único não perde pra invicto. ninguém essa desgraça. Espero que perca uma, pelo menos. Umazinha, né? A final, Tá né? bom, a final, semifinal. Perder Essa aí já tá bom, né? Perder pro Bernô, pra mim eu tô São feliz. Bernardo, filho, tá vindo com a faca no dente. Não, mas sabe o que é? Sexta-feira 13, o São Bernardo. Sabe o que é que eu tô torcendo contra o Palmeiras? O Palmeiras tá ganhando muito, cara. É, o Palmeiras então tá. chega, né? Eu Já acho deu, que já. é bom pro futebol. Chato pra cá! É muito chato! Nivelar, Perder, né? nivelar, perde aí um. Então, estou torcendo contra o Palmeiras nessa edição. Apesar de, segundo a minha previsão, chega na final Corinthians e Palmeiras. Chega e o Corinthians e Palmeiras Palmeiras. perde na final pro Corinthians. É que eu acho que não teve essa presença. Você só falou que o Corinthians ia ser campeão, eu acho. Não, eu acho que teve. Você acha que teve? Eu acho. Veremos isso no futuro, né? Enfim, estou falando agora. Pra mim é São Paulo e Corinthians na final, eu já vou Olha avisando, aí. hein? Sou polêmico. E Corinthians campeão. Corinthians campeão. É, porque o São Paulo não aguenta com o Corinthians nunca. Joguinho, vai ser aqueles joguinhos amarrados. É, mas triste sempre o de Corinthians ver. acha um gol no final e o São Paulo se ferra. Eu não estou suportando mais. Mas, dessa vez, não se ferrou. Ele veio até a nossa casa, Luke. Veio até aqui pra enfrentar o Bentão. O nosso Bentão querido da massa. São Bento, a terra da coxinha. A coxinha da Real. Coxinha da Real. Muita gente ouviu muito sobre isso no... Não sei porque o jogo tava muito chato. Então o pessoal que tava comentando o jogo Falava falava da coxinha da Real. Falava Era sobre aquela tudo, pressa pra acabar falava... logo o Nossa, jogo pelo amor pra de Deus. encostar na Era um padaria. sofrimento triste, né? Porque o gramado do SIC, nossa casa aqui do São Bento, É igual um o time, pasto. né? É igual o É um time. pasto. Eles não cortam grama, eles botam boi pra... É, mas o time não merece um gramado melhor, não. O time de São Bento tá muito mal. O que nos Começou até bem, entristece, cara. né? Porque- Começou até bem o campeonato. Eu até achei que classificaria. Né? Tem o Paulo Roberto aqui, que é uma espécie de Pepe Guardiola do interior. São Bento. Porque é o único treinador que consegue, de fato, fazer o São Bento jogar. Só que nem ele, Tá conseguindo. conhecendo a casa e sabendo como é que a toada Mas viu, nem acontece, nem não- se Jesus treinasse o
E o Jesus que eu tô falando não é o Jorge Jesus. Tô falando do próprio. Olha aí. Não faria esse milagre. Cara, tá porque o difícil, time dessa vez, meu amigo. Jesus treinando São Bento. Olha aí, ó. Eu acho que o time que Jesus, esse que você tá dizendo, se ele tivesse que treinar, seria o Santos. Porque tem toda uma legião. São Bento, pô. Tá, mas tem toda uma legião daí. Daí ele tem mais material. Porra, você pode escalar ali o São Bento de um lado, São Paulo do outro. São Bernardo. São Bernardo. Santo Antônio, tem o Santo Antônio? Santo Antônio, São Roque. Tem um time, será chamado Santo Antônio? Um time, eu não sei. Deve ter, né? Mas deve ter. Santo Antônio do Pirim Pim Pim. Tem de basquete. Tem, né? San Antônio. San Antônio. É dali? Da liga, né? Opa. Da NBA. Olha aí. Quanta informação. Quanta informação relevante. E o São Paulo veio até aqui e massacrou o coitado do time do São Bento. 3-0. Acho que deu um chute no gol ali e não deu trabalho nenhum. Galopo se firmando no time, ao contrário ali do que gostaria Rogério Ceni. A contragosto, né? A contragosto. O bicho foi lá, fez ele engolir com farofa a sua titularidade. Ele não quer, o Rogério, ele não gosta muito de meias que atacam, né? Não gosta muito dessa galera aí que faz... Que produz gol, né? Então. Ele não gosta muito dessa galera. Meia que faz gol não é muita característica desse São Paulo aí, né? Quem tem que fazer é o zagueiro, caralho. Então. Mas ele tem lá o Nestor que tá representando. O Nestor joga muito. Esse Nestor cara aí merece tá lá. todos os aplausos do mundo. Nestor, um beijo, meu querido. E teremos o Palmeiras agora, né? Como não... A gente até prevê o futuro. Tá bom, confesso que vemos o futuro. Então, Luque, já fala aí pra nossa grande audiência, quanto que foi o jogo? Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino, o Palmeiras venceu. Teve dificuldades com o Bragantino, é verdade, o Bragantino tem um time forte, uma base montada no ano passado, mas não deu pro Bragantino, a linguiça entrou forte, e vence o Palmeiras, gols de Rony, o rústico. Acertou, miserável. Puta, meteu até os caras que vai fazer o gol aí. Eu sou embaçado. Um gol de Rafael Veiga. Errou! O Parmeira meu jogou em casa e venceu a linguiça voadora por 2-0. O segundo gol foi de Breno Lopes. Só os Correri. Rafael Veiga, Rony, fecham o placar. E o Hendrick nunca vai fazer um gol? Não, o Hendrick, ele é aquela Qual promessa... é a maior façanha do Hendrick? 16 anos. Essa é a façanha dele. Eu acho que a façanha é ser vendido sem ter feito nada, né? Mas essa é a façanha do Palmeiras, né? Essa é a façanha do Palmeiras. E o Hendrick tá lá. Me parece talentoso. Mas me parece também que jogaram um caminhão em cima dele. Responsabilidade. Falou assim, você vale 400 milhões, jogue por 400 milhões. Você é o novo Neymar. Com 16 anos, eu não sei se eu também teria condições aí de jogar e desenvolver um bom futebol. Acho que foi até um pouco de crueldade da imprensa, que a imprensa ela é assim, ela joga porque foda-se, se vira. Ao mesmo tempo que a imprensa ela pode te colocar no alto, ela também te derruba com a mesma facilidade. Com certeza, né? Então assim, o Hendrick, pra mim, a torcida do Palmeiras, todo mundo tem que ter paciência com ele, porque me parece um menino talentoso. Só que emocional, trabalhar isso e para ele para ele poder desenvolver futebol. Que bola sabe jogar, ninguém esquece. Mas os alaridos de torcedores rivais e da galera que não gosta do Hendrick ou não gosta do Palmeiras, falando que ele é o novo Lulinha, que ele é o novo tanta promessa aí que não foi cumprida, né? Sim. Pode pesar, pode complicar para ele jogar. Político, né? Pois é, pode complicar e ele não jogar o que ele sabe, né? De fato, né? E no campeonato carioca, tivemos clássico, né, na quinta-feira passada. Depois disso não teve mais jogo, velho. Tivemos só 2 jogos depois aí do Flamengo, que por ter ido lá, né, tá jogando um monte de coisa aí, então ele tá colocando os jogos aí, tá colocando em ordem, né, a casa ali, pra ele tá pelo menos no final ali, todo mundo equiparado com o número de jogos, né. E o Volta Redonda sentiu o que o Al Hilal não sentiu. Exatamente, o Volta Redonda, nosso querido Voltinha, tomou 3 gols. E o Vitor Pereira é o novo técnico mais... odiado do momento. Do momento, mesmo ganhando. Não, ontem ele perdeu o jogo do jogo da Recopa, né? Perdeu pro Independiente Del Valle. Logo os memes do suco ressuscitam, né? Com certeza. Você não pode perder pro Del Valle que os memes do suco aparecem. Del Valle é suco, Del Mole é Vral. É Vral. É bem isso. E o Flamengo deu mole.
1-0, nada decidido, evidentemente. Um jogo ali Vai ter o jogo Maracanã. aqui. E você sabe que o Vitor Pereira falou que não, quando chegar em casa a gente ganha. E a galera já cornetou, né? Que casa. Vai jogar na Gávea? Ih, rapaz. É que o Maracanã não é bem a casa do É Flamengo. a casa de todos ali, né? É, ali... E o Rezende também, depois que jogou no sábado ali contra o Flamengo, que também tomou taca. Tomou 2-0 com gols de reservas. Foda-se. Time reserva, não importa. O time reserva do Flamengo é melhor que muito titular aí, cara. No titular. E o Vascão, depois de ter perdido na rodada passada pro Fluminense de 2-0, foi lá e meteu 2-0 no nosso Bota. Bota com raiva. Botafogo teve 2 jogadores expulsos, cara. 2 jogadores expulsos. Aí deu uma dificuldade aí no planejamento. E o Alex Teixeira e o Pedro Raul, a nova promessa aí do futebol brasileiro, Exatamente. fez o seu. O cara é foda, patroa. Já no campeonato mais trilegal que tem, Luke, Mas bate, qual? é o nosso querido Gauchão. E o Gauchão tá ali já também chegando na sua reta ali decisiva. Tem Soares, que não fez nada Porque não jogou? porque não jogou. Aí Se fica ele tivesse difícil jogado, fazer. talvez fosse diferente, mas também precisa descansar. Tá mordendo muito nos jogos. Não, eu não sei como é que tá a classificação do campeonato. Podemos ver isso agora, cara. Temos acesso com ele, Grêmio, em primeiro lugar. E eu acho que o Grêmio já tá classificado. Então, poupar jogadores aí agora é estratégico, É né? estratégico, com certeza, Então, né? principalmente os principais jogadores, que é o caso do nosso mordedor, Luizito Soares. O Grêmio então empatou com o São Luís em 0-0 e já o outro o São José, perdeu o Internacional, Luke. O Internacional também é outro time que já tá classificado, né? Porque o Campeonato Gaúcho é um campeonato, tecnicamente, abaixo do Paulista, por exemplo, né? Tem times que tem mais dificuldade para enfrentar os grandes, né? O Inter e o Grêmio, mais precisamente. Então acaba que era previsível. Era previsível. Assim, fica fácil pra mãe de Ná, pra Márcia. Não, Assim, a mãe de Ná não mais, né? Porque Faleceu a mãe de Ná. faleceu, então ela não vai mais... né, ter Mas você previsão sabe nenhuma. que a Márcia Sensitiva, a gente cita bastante ela, mas em Sorocaba tem uma sensitiva também, Tá brincando. chamada Lene. A Lene Sensitiva. Lene Sensitiva, é de Sorocaba. Descobri isso recentemente. Falei, Olha só. gente, Vamos na Lene Sensitiva pra ver o nosso futuro do podcast? tá bem mais perto. Dá pra gente Tá bem ir? mais perto, a gente pode conversar com ela. Será que o campo que ela joga ali é um pasto igual ao do São Bento? Espero que não. Porque Eu é espero difícil. que no campo espiritual, pelo menos, o cuidado com Que ela tenha um pouco mais de cuidado. com a né? grama ali. Sei lá se tem grama no espiritual, mas enfim. E os gols foram de Pedro Henrique e o segundo gol de um homem chamado LH Sampaio Tavares. Parece nome de... O Google ele não dá o nome Não que dá vai o nome, né, na mano? camisa. Às vezes é apelido, o cara tem apelido. Às vezes o cara é China. Quem fez foi o... Aí põe o nome do cara. João Tavares é o meu Toguro. Então. O Google precisaria ajudar a gente, cara. O Põe o Google nome ajuda. que vai na camisa do cidadão. Por o isso nome que eu ele é prefiro conhecido. o Chat GPT. O Chat GPT tá vindo Pois aí pra é. destruir. Tá vendo, o Google? Tá vendo, Google? É, Você que Google. criou essa situação. Você que tá moscando aí, ó, vai te exterminar no futuro, hein? Já dissemos isso. Já o Juventude ganhou do Aimoré, Aimoré, foi na loja dos Aimoré. Ganhou de 2-1 do Aimoré, com gols de o LG da Silva. Ó, o LG da Silva, É. já falamos dele. O que deve ser o LG da Silva? É o Deve ser Luiz Guimarães. Luizão, Lucão. Luiz Guimarães da Silva Machado Duarte. Pra que por nome É completo nome do cara? de tropeiro, né? O cara, Então. O Google, melhora isso aí pra nós, Google. o cara era um tropeiro antes de jogar bola. E tivemos o gol do R. Rodrigues Silva, que Aí, deve não ser sabe quem é. Robson, o Rogério, Será que ou não, o Renato. Será que não é o Rodriguinho? Ou o Rodriguinho. Não é, o Rodriguinho Não é. estaria Rodriguinho, né? Estaria Rodriguinho, ele é conhecido. Pô. Tá bom. E vamos para o campeonato mais doce. O campeonato mais gostoso do país, Luke. Qual seria o campeonato mais gostoso do país? É ele mesmo. O campeonato amazonense. Agora... Toda vez. Né? O campeonato mineirinho, Luke. Eu gosto muito do campeonato mineiro, cara. Tem uma afeição por esse estado.
Eu gosto da culinária mineira. Pãozinho de queijo. Nossa. Rapaz do Um céu, me esquece. feijãozinho bem temperado. Me dá aqui, ó, Tá aqui, ó, louco. mete uns pãozinhos de queijo na minha mão Pô, aqui, ó. Me esquece. Bom demais, senhor. Me Bom esquece. demais. E o Ipatinga jogou contra o América Mineiro e deu a lógica. Empatinga, claro. 1-1 contra o América Mineiro. Um jogo ali que, né, teve um gol do Chiquinho de um lado e teve um gol do Mateuzinho. Então os pequenos jogadores ali, né, ou pelo menos com nomes em diminutivo, foram os grandes O craques. Chiquinho tem 1,90. Provavelmente. E é irônico. Certeza, né? E já o Atlético Mineiro foi jogar contra o time mais patrocinado de Minas Gerais, que é o Patrocinense. Inclusive, devemos ver a camisa do Patrocinense para ver se faz jus, né, ao seu nome. Não deve ter o logo do time. Não deve, né? Não deve É ter. só patrocínio. É um mercado, um supermercado. Os caras falaram, como é o nome do time? Eu falei, então, a gente vendeu a parte do logo para um patrocínio. E tivemos 2-1 com gols de Vargas e o Hever empatou para o time do Patrocinense. E aos contra. 100 minutos... Então, peraí, então o Hever foi gol contra. Gol contra. Olha aí. Aos 100 minutos, o Hulk foi lá e fez o gol. Aquele acréscimo até o Galo virar. Até o Galo virar. É. Olha. O jogo só termina... Aqui o Coringão que tinha bastante isso aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Jogo com o Corinthians não acabava, meu. Isso é louco. Cara, 10 minutos, o juizão põe mais um. Isso é maluco. Rapaz, os caras correram uma maratona. Falar pra você que os caras tudo caído com cãibra e o jogo rolando. Enquanto o Corinthians não vira essa porra, não acaba. Não acaba. Eu tô indignado! Eu tô indignado! E já aqui também tivemos o Cruzeiro. O Cruzeirão da Massa foi lá e meteu 4, Luke. 4, não é? 4-0. Isso aí é goleada, mas daquela sincera, daquela dolorida, daquela que dói na alma contra o time do Gols do Vila Nova. Ronaldo Fenômeno. Raspado a cabeça, isso que é o pior. Na Né? cabeça. Tivemos 3 gols de Gilberto. Gilberto, O Golberto. mesmo Gilberto que passou pelo São Paulo, passou pelo Golberto, Bahia. grande Golberto. Ele tava com um jejum de gols até o... Antes dessa rodada agora que ele meteu 3, primeiro hat-trick dele lá em Minas, mas ele tava até... Ele tinha feito 1 numa rodada anterior e ele tava num jejum desde que ele tinha chegado no Cruzeiro, ele não tinha feito ainda. Aí ele fez 1, agora já meteu 3, ou seja... Então, já foi, né? Tirou a zica. Abriu a porteira. Tirou a zica. E agora ele também, Matheus Vital, foi lá e fez o 4º gol do Cruzeirão. Matheus Nossa Vital, raposa. que não era vital ao Corinthians. Por Hoje isso está o sendo Corinthians vital. dispensou. Hoje Permitiu. está sendo vital ali tá ao sendo vital Cruzeiro. pro Cruzeiro. E é isso, né? O Vila Nova, infelizmente, né, não consegue bater de frente ali com o Cruzeiro. Difícil. É triste, né, para os times pequenos ali de Minas, porque né, a gente vê que não tem muito... É uma dominância muito grande, né? O Campeonato Mineiro... Melhor ele nem é- assistir, eu acho. o Campeonato Mineiro... o Campeonato Mineiro ele tem a similaridade com o Campeonato Gaúcho, né? Impera 3 times ali, 2 sendo mais protagonista e 1 ali pegando um rebote. Vale para Minas Comendo e vale... pelas beiradas. Vale para Minas e vale para o Rio Grande do Sul. O Juventude no Sul, América em Minas. Mas a gente sabe que as duas potências do estado é o Grenal no Sul e o Cruzeiro e o Galo no Como é o Minas. nome do jogo do Cruzeiro contra o Galo? Olha aí. Tem um nome... Porque tem Um vários, nome legal, né? Sempre tem um nome Deve legal. ter, cara. Deve ter. A minha ignorância não Eu também conhece. não sei. Tá brincando comigo, pegadinho? Mande pra gente aí, você que mora em Minas Gerais ali, mande pra gente, mande pão de queijo também. Melhor até do que o nome o pão de queijo. Mande anotado num saco de pão de queijo, Isso. né, o nome do duelo Meu Deus do entre céu. Cruzeiro e Atlético Eu Mineiro. fiquei com fome de comer pão de queijo agora. Não estava, de mas queijo você é foi bom responsável demais. por isso. Não, quem foi responsável foram os mineiros que Não, criaram mas essa eu tinha esquecido. iguaria. Eu tinha esquecido. Agora você falou, tem que sair daqui e dar um jeito. Impressionante. Na padaria real é coxinha, não É. tem pão de queijo. Ou deve ter também, mas deve ser Deve. caro que dói. Deve ser mais caro do que... E inclusive, padaria Pode fazer real, igual. patrocina nós aí, por favor. Mande Estamos coxinhas. divulgando uma coxinha, a gente já vai falar bastante Bastante de de vocês. vocês, porque a coxinha é boa, hein, mano? Puta que pariu. Qual coxinha você acha mais legal? A da Padaria Real, do Roberto Carlos, ex-jogador,
ou da Graciane Barbosa? O jogador ou o cantor? É o perna de pau. O jogador. Ai, caraca. Fiquem ligados ao próximo episódio. Estaremos voltando por aí na semana que vem. Um grande abraço para você que nos escuta e nos aguenta até o final falando esse monte de coisas, informações e coisas que não fazem o menor sentido. Às vezes fazem. Às vezes fazem. Vocês vão ter que ligar. É porque é igual o filme do Shyamalan. Você tem que ir ouvindo todos os episódios para você entender lá no final o que a gente queria dizer. Qual era o nosso recado. E esse indiano aí, cara, ele fica no 8 e no 80, né, cara? Tem filme dele que é muito legal e tem filme que é muito ruim. É. Quase que inassistível. Mas ele tem coisa boa. Ele é indiano, gosta de cricket. Ele gosta de cricket. I like a Não cricket. gosta de críticos. Não gosta de críticos. Muito boa. Mas é isso, gente. Obrigado por ficarem até aqui com a gente. Isso aí. Vale muito. Siga nas redes, né? Exatamente. Siga nas redes sociais que são... @torcida2, tanto no TikTok quanto no nosso querido Instagram. E dessa vez, Luke, fazendo as dancinhas do carnaval. Porque Marchinhas. é o principal. E hoje tem aquela música também do Léo Santana, que é Vem Deslizando